Boa tarde. Hoje é dia 10 de abril de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: a Mariana, a Maria Eduarda, a Sofia, o João Gabriel Venâncio, a Yasmin, o João Gabriel Machado, o João Pedro, o Richard, o Vitor, o Guilherme e a Lawane. Não faltou nenhum aluno hoje. Mesmo assim, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk. Hoje daremos início à correção da prova paulista que vocês realizaram, que dia mesmo? Na quinta-feira? Quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Então nós vamos dar início à correção hoje. Provavelmente não vai dar tempo de terminar. E a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula, que a gente tiver a oportunidade de fazer. Aí eu junto os dois vídeos e coloco no YouTube depois. O material é fornecido pela Secretaria do Governo, Secretaria Estadual do Governo do Estado de São Paulo. Vamos lá então? Primeira pergunta. É lógico que eu forma aleatória, tá? Às vezes a minha primeira que eu consegui pegar lá é a 10ª de vocês. Então vai estar em ordem. Vocês lembram dessa pergunta aqui? Número 1. Elba tem 3 saias e 4 blusas. Ela decidiu que vai se vestir de forma diferente todos os dias, até esgotar todas as opções de saias e blusas que dispõe. Indique a afirmação verdadeira. Você acha que é a letra D? Por quê, João? Ah, você resolveu desenhando. Ah, não, eu joguei no lixo. Tá, você resolveu desenhando. Foi assim. Mas a alternativa não muda de lugar, será? Eu desenhava. Não, foi É a D, né? Vamos ver aqui primeiro. Antes da gente ler as alternativas, vamos... Desenhava as 3 saias e as 4 blusas. Aí era só somar. 4 numa saia, 4 numa outra. Isso, vamos supor, a saia... A saia número 1. Isso, é o jeito mais fácil. É isso mesmo. Então, se eu fosse fazer desenhando, dá para resolver desenhando. A saia número 1, dá para usar com a blusa 1, com a blusa 2, É isso que eu fiz, senhor. com a blusa 3, com a blusa 4 e com a blusa 5. Isso só com a saia número... Blusa 5. Ah, não tem blusa 5, desculpa. Eu errei também na primeira, daí eu vou não tem blusa 5, desculpe, erro meu. Daí você vai contando. Daí depois dá pra fazer com a saia número 2. Saia 2, ela poderia usar blusa 1, blusa 2, blusa 3 e blusa 4. Então, com 2 saias ela consegue isso. Com a terceira saia, ela pode usar blusa 1, blusa 2, blusa 3 e blusa 4. Então ela poderia... Quantas combinações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinha um jeito muito mais fácil, né? Se vir aqui, quantas saias ela tem para escolher? 3 saias. Quantas blusas ela tem para escolher? 4. Aí isso aqui a gente chama, Vitor, eu sei que você acertou, mas presta atenção. Isso aqui a gente chama de princípio multiplicativo, tá? Da adição. Por quê? Porque em vez de eu ficar somando, desenhando tudo, eu venho e veja quantas possibilidades ela tinha de saia. Quantas possibilidades ela tinha de blusa? Ela tinha 3 escolhas e 4 blusas. 3 escolhas para a saia e 4 para a blusa.
multiplica. 3 vezes 4 dá 12. Aí a gente lê lá. As combinações são insuficientes para ela se vestir durante uma semana. É falso, né? Dá para uma semana e mais 5 dias ainda. Certo? Ela pode se vestir durante 2 semanas, sem repetir a mesma combinação. Verdadeiro ou falso? Falso. Para dar 2 semanas, ela precisava ter quantas combinações possíveis? 12 ela tem. 14. Cada semana tem 7 dias. Então é falso também. Ela pode formar 7 combinações diferentes de saia e blusa. Essa aí não está totalmente errado. Eles têm que colocar somente 7 combinações. Porque 7 ela consegue. Né? Ela pode formar 7 combinações diferentes de saia e blusa. Ela pode até 12. Então 7 é a verdadeira. Ela pode também. Mas não é essa que é a correta. A correta... eles iam marcar errado lá. Mas daí você cabia recurso, entendeu? Sei lá, ali está falando... Ela pode formar 7 combinações diferentes de saia e blusa. Pode. Ela pode combinar saia 1, blusa 1, saia 1, blusa 2, saia 1, blusa 3, saia 1, blusa 4, saia 2, blusa 1, saia 2, blusa 2, saia 2, blusa 3. Deu 7. Ele não falou somente 7 combinações. E ele não está falando que ela precisa usar todas, né? Mas é falsa, tá? A verdadeira é a D mesmo. Ela pode formar 12 combinações diferentes de saia e blusa. Tá bom? Eu vi a sainha blusa. Acertaram? Isso aí é eu acho que eu sei isso. Não, acho que eu tenho certeza. Eu fiz a conta isso daí, acertei, coloquei a outra alternativa, coloquei aquela lá. Não fale assim, João. Oi, Deixa o senhor... tudo bugado, você no computador, você clica na alternativa, ela vai colocando outra. Eu fiquei estressado, porque Eu também. a gente coloca uma, aí às vezes dá certo, às vezes tipo assim. E às vezes muda. Que nem essa é a D. É tipo assim, ó, senhor. A gente vem, clica certinho, clica nessa daqui, vamos supor. Aí a gente vai mexer, aí a gente clica aqui do lado e vai sair, muda Ele aqui. mudava a alternativa. Tipo, mexe a tela e muda aqui junto. Nossa senhora. Eu errei, eu acho que mudou bastante a resposta meu depois que eu comecei a perceber, daí eu não cortei atrás, era muito A louco. gente tem que relatar isso então pra turma. Eu sabia disso. Que na hora que vocês mudam a setinha, né, pra poder rolar. Eu vi isso daí, eu já fiquei esperto, eu ia errar. Ou seja, deveria ter um mouse pra vocês com aquela rodinha, né? Eu falei pra eles do mal. Eles não deixaram, o Sr. Jorge não deixou. O Sr. Jorge pegou e xingou nós vimos. Então vamos lá. É bom saber, depois eu faço esse relato lá. Até agora ninguém falou, né? Até agora ninguém foi no salto falando mal. E você vai querer. É que você tá querendo fazer certinho, Eu né? pedi, senhor. Eu não pedi, eu peguei e Vocês falei, queriam fazer certinho. Era bom mesmo o senhor mal quando lançar. Aí ele, ó, outro vaga e foi no saco. Até agora foi Ó, vocês pedindo mal. vamos lá, próxima. Essa aqui é uma pegadinha, hein? Sorte que não tem a alternativa 25 pessoas. Senão um monte de gente ia cair nessa pegadinha. Das 100 pessoas... É 10, senhor. 10? Das 100 pessoas que trabalharam durante 15 anos em contato com certa substância tóxica, 40 contraíram certa doença degenerativa. Dessas, 25% vieram a falecer. Você faz assim, senhor, lá. É 40 dividido. É metade da metade de 40. E a metade de 40 é 25% é metade da metade. Parabéns, isso é verdade. Quantas pessoas vieram a falecer em razão da doença? Você acertou porque você sabe interpretar bem. Tira ali, senhor. Tem gente que não entendeu dessas. E aí fez 25% de 100. Eu tirei 100, eu tirei 25% de 100 é metade da metade. Eu tive que ler bastante. Metade de 100 é 50. Metade de 50 é 25. Teve aluno reclamando, o senhor não tinha 25 pessoas. Se eu terminar, eu fiz assim. Quando fala dessas, João, ele está falando dessas pessoas que pegaram a doença.
Então você vai descobrir quantos que é 25% de 40 pessoas, não de 100. Professor, e tem que saber interpretar também, né? Isso. Tudo é interpretação também. Tudo, a maioria é interpretação lá. Não, maioria é interpretação, isso mesmo, João. Ó, então ainda bem que não tinha nenhuma alternativa com 25, senão um monte de gente ia errar. Porque eles iam fazer 25% de 100 pessoas. E quando fala dessas 25 vieram a falecer, é dessas 40 que ficaram doentes. Senão, já pensou? Se não pegou a doença, morreu. Morreu dessa doença? Não. Professor, uma pessoa colocou 60. Quantos? 60. Meu Deus. Então, o João Pedro ali resolveu de cabeça. Ele falou, metade da metade. 25% é a metade da metade. Ele fez 40. Metade de 40 deu 20. Metade de 20 deu 10. Para quem não consegue memorizar isso que o João falou, a gente pode fazer aqui, ó. 25% de 40 pessoas que ficaram doentes. E aí, quando é 25% de alguma coisa, o D vira multiplicação. Quem que vem embaixo do 40? 40 inteiros. Aí se multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vamos lá. 25 vezes 40. Corta o zero. Zero vem aqui embaixo, que nós acabamos de matar ele. 4 vezes 5. 4 vezes 5, João Venâncio. 20. Subiu o 2. 4 vezes 2. Hã? 4 vezes 2 é 20. Não. 10. 4 vezes 2, 8. 8 com 2 que está lá em cima. 10. Deu 1000. Calma, não terminamos a conta ainda. 1000. 1000 pessoas ficaram doentes. Imagina se 20.000 pessoas morreram. Se 40 tinham ficado doentes, como que 1000 morrem da doença? 100 vezes 1 dá 100. O que faz agora? Corta um zero de cima, um zero de baixo. Um zero de cima, um de baixo. 10 dividido por 1 dá 10. 10 inteiros. Então a resposta correta é a letra B. Então o João Pedro já acertou duas, só que ele ficou bravo porque na hora que ele ia mexer no teclado mudava a alternativa. Só a gente fazer quando também 25 para adultos. O que é? Tipo assim, ó, 5 vezes 4 para 100%. Isso, ó, outro, ó, boa, João. Que é dividido. Que é 4 vezes. O 20, olha o que o João Pedro falou aqui, ó. 25% é equivalente a 1/4. É alguma coisa dividido por 4. Aí pega a quantidade de pessoas que ficaram doentes. 40. Divide por 4. 1 vezes 4 dá 4. 4 que tira 4 dá 0. Abaixa o 0. E se abaixou? 0 vezes 4 dá 0. 0 que tira 0, 0. Acabou minha conta. Também deu as 10 pessoas ali, João. Muito bom. Próximo. Número 3. Essa daqui. Tava difícil? Eu achei que eles pegaram uma pergunta, alteraram ela e deixaram ela confusa. Eu coloquei 120. Você colocou 120? Eu não lembro disso daí. Lívia quer pintar as 4 paredes de seu quarto, de modo que as paredes adjacentes... É aí que pega, né? Vamos lá, vamos fazer. Eu pensei, Sei lá que é eu fiz a conta normal. Isso, você acertou por causa de uma palavra aqui. Que aqui era para dar 240 a resposta se eles não tivessem adaptado. Eu acho que essa pergunta eles pegaram uma pergunta que era difícil e falaram, vamos deixar mais fácil. Então aqui, ó, essa é a parede A, essa é a parede B, essa é a parede C e essa é a parede D. Paredes iguais. Parede adjacente é aquela que está meio que grudada com ela. Então a A é adjacente com a B. A C não é adjacente com a A. A C é oposta da A. Então, essa é adjacente dessa. A B é adjacente da C e da A. A C é adjacente da D, da B e da D.
AD é adjacente da C e da A. Mas eles mudaram uma coisa aqui. Quando fala isso, quer dizer o quê? Que se eu pintei de amarelo a parede A, eu não posso pintar de amarelo nem a B e nem a D. Mas eu posso pintar a C, porque ele fala que ele não quer paredes adjacentes. Olha lá, de modo que paredes adjacentes tenham cores distintas. Então, a parede que é vizinha não pode ter a mesma cor. Só que eles vêm e colocam assim, e ainda não sejam repetidas as cores. Então esquece ser adjacente. Porque quando eles falaram que não pode repetir as cores, independente se ela é adjacente ou oposta, ela não pode ter a mesma cor. Eu pensei, senhor, já que eu não sabia o que significava isso, pensei, eu vou fazer isso. A sorte que o que aconteceu, João? Eles pegaram uma questão que eu acho que era mais complexa e resolveram deixar fácil. Eles falaram que não podia repetir cor. Então vamos lá. Pensa comigo. Quantas tintas, vamos terminar de ler, e ainda sejam repetidas, não sejam repetidas as cores. Ela dispõe de 5 tipos de cores e considera que todas as paredes são diferentes. De quantas maneiras diferentes Lívia pode pintar o seu quarto? Então vamos lá. Quantas cores ela tinha para escolher para pintar o lado A? 5. Ela escolheu uma. Quantas cores de tinta sobraram para ela escolher a B? 4 por quê? 4 porque uma já foi escolhida para A. Muito bem. Então ela tem 4 opções. Não, são as opções. Ela tinha 5 opções para escolher na A. Na B, ela tinha somente 4, por quê? Porque já tinha sido usado uma na A. Na C, quantas tintas tinha para ela escolher? 3 por quê? Já foi escolhida 2, muito bem, parabéns. E na D? 2, ainda ficaria uma tinta sem usar. Então, quantas maneiras diferentes? Agora eu multiplico todo mundo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. João, você está bem distraidão hoje aí. O que você está brincando? Eu fiz um jeito diferente. Chegou no mesmo resposta? Como que se fez, João? Eu não lembro. Eu não lembro, só sei que eu... Chegou nessa resposta. Então, o princípio multiplicativo... Agora, já pensou se eu fosse desenhar? Ó, parede 1, cor 1. Aí, a cor 1, ele podia para parede... Esse aqui para parede 1. Para parede 2. Ele podia ter a cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. Para parede... Aí... Rapaz, se eu fosse desenhar, eu ia ficar o dia inteiro desenhando aqui, não ia terminar. Eu vou desenhar 120. 120 bracinhos, você é louco, em 4 colunas ainda. Olha lá, então a resposta correta, 120 maneiras. Próximo. 4. Essa daqui eu achei bem... também é uma questão de FUVEST. Essa aqui, se vocês erraram, eu acho que eu nunca expliquei desse jeito para vocês. Ó, a metade de 2 elevado a 100 é... Rapaz, você teria que achar quantos que é 2 elevado a 100 primeiro. Eu pensei que é 1 elevado a 50, 2 elevado a 50. Né? Mas aqui foi uma falha minha, eu nunca expliquei dessa maneira. Então eu vou explicar agora, ó. Preste bem atenção. Para descobrir de um jeito na unha, você tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 100 vezes. Certo? Mas eu vou fazer um reduzido aqui para vocês entenderem. Qual é a metade de 2 elevado a 8? 2 elevado a 4. Então vamos primeiro descobrir quantos que é 2 elevado a 8. Quantos que é 2 elevado a 8? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos 2 já coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Vamos achar? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16 vezes 2? 32 vezes 2? 64 vezes 2? 128 vezes 2? 230. 56. Tá. Qual é a metade de 256? A metade de 256 é 128. 128. E agora, como que fica? Quantos 2 eu preciso multiplicar para dar 128? 4 vezes. Não, 1, 7 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, porque você sempre pega o anterior e multiplica por 2. Então, para você descobrir o dobro do 2 elevado a 100, você tem que descobrir um antes dele. Seria 2 elevado a... Não, nesse caso aqui. Você viu que eu tirei 1 da potência? Por que eu tirei 1 da potência? Preste atenção aqui, Vitor. Por que eu tirei 1 da potência? Eu preciso chegar a 128. E quando eu fiz 128 vezes 2, deu 256. Então eu tenho que tirar esse 2 do fim. Então quantos 2 eu tirei? Um só. Então fica 2 elevado a 7. Qual é a metade de 2 elevado a 10? É 2 elevado a 9. A 9, porque eu tiro 1, 2 só. Nossa, senhor, você nunca explicou. Não, nunca expliquei, é falha minha. Esse não é falha de vocês, é falha minha. Né? Ó, 2 elevado a 1000. Qual é a metade de 2 elevado a 1000? 999. Isso, 2 elevado a 999. Agora eu vou mudar a pergunta. Preste bem atenção. Qual é a terça parte de 3 elevado a 25? Terça parte. Daí você faz tipo 3 número antes. 4. É o mesmo procedimento. A terça parte não é alguma coisa dividida por 3? 3 e 25 lá. 3 elevado a 24. Eu não posso falar metade por quê? Desculpe, João, não escutei. Por que eu não posso falar metade? Ali falou a metade porque a base é 2. O dobro é multiplicado por 2. A divisão, quando eu tiro 1, 2. Agora, se eu falasse qual é a metade de 3 elevado a 25? Aí você não vai conseguir fazer esse esquema aqui. Tá bom? Então foi falha minha. Eu acho que eu nunca tinha explicado dessa maneira para vocês. Mas é bom que isso aqui, se cair num concurso agora, vocês aprenderam. Então, se a base é 2, se quer saber a metade, se tira 1 só. Isso. Por isso que é importante a gente de vez em quando errar e aí a gente rever o porquê, tá? Então, a lógica de vocês não foi errada. Você pensou assim, bom, se 100, metade é 50. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que é o base 2 que está multiplicando 100 vezes. Aí como eu quero saber só a metade, eu tiro 1, 2 só. E daí ele deixa de multiplicar por 2. Na verdade, você poderia fazer isso daqui, ó. Presta atenção. Eu não estou conseguindo explicar com a turminha aqui no cantinho conversando, hein? Então, olha lá. Qual seria a metade? Eu não vou fazer vezes 100. Vou fazer metade de 2 elevado a 10, para quem não conseguir entender. Seria 2 vezes 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 2. Quantos 2 já deu? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui não é 2 elevado a 10? Eu quero dividir pela metade. Dividir por metade não divide por 2? Quando você está dividido por 2, corta um de cima, corta um de... Aí pronto. Aí veio 2 elevado a 9. Outro jeito é você fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 10, você quer dividir pela metade. Você vai dividir por 2. E 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a 1? Isso aqui eu ensinei. Agora que eu vou explicar agora, eu ensinei. Quando você tem potências com bases iguais e está multiplicando, você soma os expoentes. Você soma os expoentes de baixo, você mantém. Isso, você mantém a base e soma os expoentes na multiplicação. E na divisão, mantém a base e pega o expoente de cima. Não, subtrai o expoente de baixo. Vai ficar o quê? 2 elevado a 9. Agora sim, vou provar agora para vocês aqui, ó, com essa teoria. Então eu vou apagar tudo e vou provar com aquela teoria ali, ó. Presta atenção.
2 elevado a 100. Quero saber a metade, então eu vou dividir por 2. Esse 2 elevado a 1. Divisão com potências com bases iguais. Eu mantenho a base e faço uma subtração do expoente de cima menos o expoente de baixo. 100 menos 1 dá quantos? Viu? Prontinho. Só que isso aqui faltou eu contar uma vez disso. Porque, para lembrar que metade é 2 e 2 é 2 elevado a 1. Tá bom? Então isso aqui eu posso tirar a responsabilidade de vocês. Ó, uma questão de FUVEST. É super concorrido essa faculdade. Próxima. 5. Ah, essa aqui eu já falei um monte de vezes. Eu espero que vocês tenham lembrado. Uma questão do Saresp 2005. Esse daí eu lembrei, senhor. Eu lembrei. Você lembrou? É porque eu vi, que eu tava procurando no livro, daí eu vi, daí eu lembrei. Então lá. Considere o polígono A, B, C, D. A soma de seus ângulos internos é. Então eu quero somar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo eu consigo ver que aqui é 90 graus. Aí eu tenho o ângulo C, tem o ângulo B, o ângulo C é agudo, o B é obtuso e o agudo também. E agora, como que eu vou somar? Tem que pegar. Teve gente querendo usar o transferidor na tela lá. Você sabe? Eu chutei, é verdade? Aconteceu isso mesmo? Não. Não tentou? Não, então. Se eu pego o transferidor, eu consigo fazer com o transferidor. Não, é o compasso ia furar a tela. Ô, senhor, mas se é que nem aquela vez lá que eu tava fazendo uma lição na apostila, você lembra que se fosse pra gente colocar, tipo, era meio que uma pegadinha. Se a gente fosse pra colocar o transferidor lá no desenho já mostrando. Mas aqui por ser um polígono fechado, aqui ele estaria certo. Bom, existem duas regras que você pode fazer aqui. Uma é você decorar. A soma de todos os quadrados é sempre o mesmo valor. Quadrado não. Soma de todos os quadriláteros é sempre o mesmo resultado. Ou você decora uma coisa só. Uma coisa só. Vitor, o que eu preciso decorar para soma de ângulos internos de qualquer polígono? Não? Alguém sabe? Preciso decorar uma coisa só. Só precisa lembrar qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. É sempre 180 graus. Aí alguém pode falar, o professor viajou na maionese, aquele não é triângulo. Então o que acontece? Quando você sabe que a soma de qualquer triângulo é sempre 180 graus, João, para de brincar e presta atenção. Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Vértice, né? Vértice e vértice. Richard, escolhe um vértice aí. A, B, C ou D? B. Você vai fazer isso. Você vai escolher um só e vai ligar todos os outros vértices. Liguei. E liguei. Pronto. Ele dividiu em quantos o quê? Duas partes. Ele dividiu em dois o quê? Os ângulos do cara. O que isso aqui formou? Um triângulo. E esse aqui de cima? Triângulo, dois triângulos. Ele formou quantos triângulos? Então aqui tem 180 graus e aqui tem 180 graus. Qual é o total deles? 360 graus. Acertou essa? Não? Então ele tem 360 graus. Mas tem mesmo, senhor. Qualquer figura que você imaginar. Vou desenhar aqui o símbolo do São Paulo. Certo? Ó, não, o símbolo Corinthians não é polígono. Aqui é um símbolo do São Paulo que tem polígonos. Qual é a soma dos ângulos internos? Vai falar, saber-me lá eu, professor. Você escolhe um vértice e faz ligação a todos os outros vértices. Foi dividido em quantos triângulos aqui? 3. Então você vai fazer 3 vezes 180 graus. E vai descobrir de qualquer polígono. Mas não dá 360, senhor. Nesse caso não, porque ele é um pentágono nesse. Mas...
Quadrilátero, qualquer um vai ser sempre 360. Mas você falou qualquer figura já hoje? Não, qualquer polígono. Você faz isso aqui, qualquer polígono. Ó, vou pegar uma lajota. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não faz lembrar uma lajota? Não vai lembrar, Soleque. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Escolhe um vértice e liga todos os outros vértices. Quantos triângulos ele formou? 1, 2, 3, 4. Só fazer 4 vezes 180 e se descobre o valor dos ângulos internos dele. Ah, entendi, que da hora, senhor. Aí seria 720 graus a lajota. O símbolo do São Paulo ou qualquer outro pentágono vai ser 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, foi 2, 540 graus. Tá bom? Tem uma outra fórmula, que é isso daqui. Deixa eu ver agora. Lado menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui funciona para qualquer um. Vamos ver quantos lados tem essa figura? Ah, tem que pôr entre parênteses aqui, tá? 4 menos 2 vezes 180 graus. 4 menos 2? 2. 2 vezes 180, 360. João, posso falar um negócio pra você? Também não gostei desse. Por que eu não gostei desse? Porque a gente decora uma fórmula, mas não entende. Quando você vem e faz o desenho aqui, ó, escolheu um vértice diferente, ainda deu 2 triângulos. 2 vezes 180 dá 360. Pelo menos faz sentido quando desenha, né? E aquele outro também, senhor, que você falou pra mim, eu não entendi. Do lado. Primeiro, tipo, era 2 centavos. 2 centavos. Não, 2 elevado a 100. Ah, você não conseguiu entender aquele? Não, mas então, tá. Eu não entendi, mas eu entendi que é só diminuir um. Por causa que está multiplicando sempre por 2. A base é 2. Agora se eu perguntar qual é a metade de 3 elevado a 100, não vai ser. É 3 aí, senhor? Não dá para fazer daquele jeito. Diminui 3, né? Só se falasse assim, qual é a terça parte? Porque o contrário do triplo é dividir por 3. O contrário do dobro é dividir por 2. Por isso que dobro, aquele carro dobrou, né? Então por isso que... Vamos lá. Próximo. 6. Essa aqui eu acho que vocês acertaram. Vocês acertaram as primeiras? Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas. O que quer dizer a palavra distintas? Diferente. Isso. Quando você quer falar o diferentão lá, você fala o distintão lá. 4 saladas distintas. Ô, senhor. Oi. O professor de matemática e quer acabar com o professor de português. Quer acabar a hora que o professor de português descobrir, vem bater na gente. 4 tipos de pratos de carne. 5 variedades de bebidas. Suco, refrigerante, cerveja e cachaça. Vinho. Então lá. 2 saladas distintas. 4 tipos de pratos de carnes. 5 variedades, né? Eu falei brincando, podia ser Coca, Fanta, Sprite, Taíta e Tampico, que é um suco, né? Dolinho. 5 variedades de bebidas e 3 o quê? 3 sobremesas. Diferente. Essa turma não entende, não se decide, né? Tem hora que eles querem falar distintos, tem hora que eles querem falar diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Eu vou fazer 2 vezes 4 vezes. Então vamos lá. Boa. Quantas saladas tinha para escolher? 2 vezes. Quantos tipos de carne tinha para escolher? 4 vezes. Quantos tipos de bebidas? 5 vezes. 3 sobremesas. Aí multiplica todo mundo.
2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120 maneiras diferentes. Agora, eu já vi, teve um aluno, aí eu não perguntei de que cidade que ele era, mas ele colocou lá no YouTube. Ah, professor, estou estudando o seu vídeo da UBMAP, e aí caiu uma pergunta de análise combinatória, que é esse caso aqui, e ele falou, meu professor só passou lá na prova, cai para mim lá. Quantas maneiras diferentes pode se vestir com 2 bermudas e 5 camisetas? Eu falo lá que é 10, 2 vezes 5, 10. Aí eu vou fazer o BIMAP, cai uma pergunta bem mais difícil. E é pior que é verdade, porque o BIMAP é caça-talentos. E como que ele vai caçar vocês se eu não explicar uma coisa igual aconteceu naquele exercício, qual é a metade de 2 elevado à centésima potência? Ó, senhor, mas esse aluno é diferente, ó. Se o professor dele ensinou, tipo, ele, claro que ele não vai ensinar a mesma pergunta que na prova, né? Não, mas daí pode cair uma variante dessa aqui, ó. Eu vou mudar uma coisa aqui, quero ver se vocês vão saber só com o que eu ensinei até então. Ó, a pessoa vai escolher uma salada, 2 tipos de prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. Então ele vai poder pedir 2 misturas. Ó, é 1 vezes 2. Calma aí, como que é aqui? Salada, o que eu faço? Salada, né? Uma salada? Multiplica por 2 pratos de Por carne. 2 pratos de carne. E o outro quanto de bebida mesmo? Uma bebida. Uma bebida. Vezes quanto? Uma sobremesa. É. Então, só multiplicar. Quantas opções ela vai poder escolher? Só 2? Você é louco? Não, Quando era uma mistura só, ela tinha Não, 120 mas opções. Mas daí é diferente. Né? É diferente. Daí Como que eu resolvo assim, isso? Ó, é 1, é 2, mais 1. Não, quer ver? É mais ou menos do jeito que nós estamos fazendo. Só precisa fazer isso aqui, ó. Quantas saladas a pessoa tem para escolher? Uma, né? Não. Não, nunca você falou. Para escolher opções. Ela pode pedir uma, mas ela pode escolher entre 2. Agora, aqui que complica. Ela pode pedir 2 misturas. E ela não vai pedir 2 misturas tipo assim, eu quero carne, eu quero bisteca de boi e bisteca de boi de novo. Ela tem que pedir diferente. Então tá, agora isso aqui que vai mudar, presta atenção. Isso daqui, em vez de colocar só 4, o resto continua do mesmo jeito, tá? Aqui, em vez de colocar só 4, ela vai fazer o seguinte. Para a primeira mistura dela, quantas opções ela tinha para escolher? 4. Ela escolheu uma. Quanto sobrou para a segunda mistura? 3. Agora sim. Então, de carne, só de carne, ela pode fazer 12 combinações diferentes, ao invés de 4 só. Entendeu, João? Entendi. Então, como ela tem agora a opção de escolher 2 carnes, vai aumentar as possibilidades. Então, é 2 vezes 12, vezes 5, vezes 3. Quantos que dá 2 vezes 12? 24 vezes 5, 120. 120 vezes 3, 360 opções diferentes. Por quê? Porque ela pode escolher 2 misturas diferentes. E se ela pudesse pedir, eu quero bisteca de boi e outra bisteca de boi, aí em vez de ser 4 vezes 3 aqui, seria 4 vezes 4, porque ela pode repetir a mistura e aumentar ainda mais, né? Ao invés de falar, eu quero uma bisteca de boi e um filé de peixe. Essa é a mistura da carne. Você pode falar, eu quero uma bisteca de boi e quero outra bisteca de boi. Tá? E aí você come 2 bisteconas de boi lá. Eu, por exemplo, adoro. Tá, então isso aí é pra gente não ser pego novamente, que nem aconteceu do 2 elevado a 100 com a metade. Que, Richard? Tá assustado aí, homem? Próxima, questão 7. Essa aqui era fácil, espero eu que ninguém tenha se confundido. Rita comprou uma mochila de R$120. Na semana seguinte, ela voltou à mesma loja para comprar uma igual para seu filho e percebeu que a mesma mochila estava sendo vendida com R$12 de desconto em relação ao preço que pagou. Qual era o percentual de desconto
no preço dessa mochila quando Rita foi comprar para seu filho? Quantos? 10%. Por quê? Se poderia fazer o teste das alternativas. Quantos que é 10% de 120? Por 10. Ou quando você faz isso aqui, ó, 10%, você vai recuar uma casinha, vírgula. R$12. Professor, eu fiz de um jeito, eu achei os 5% de 120, e aí os 5% de 120 era 6. Aí, Nossa, você fez um outro procedimento que eu acho mais difícil, mas você chegou na resposta, isso é importante. É o importante, se você conseguiu mentalmente fazer isso ou calculando, ótimo. O importante é que você descobriu os 5% e depois falou, não, mas não é 5% que eu quero os 10%, que é isso mesmo. Ó, e aí tem um jeito assim, imagine que um computador vai resolver isso aqui, ele não pensa que nem a Sofia pensou, igual muita gente bateu o olho ali e falou, 10% de 120 é 12, né? Caso vocês tenham esse problema, vocês podem fazer assim, ó. 120, certo? É o valor de 100% da compra. R$12 é igual a X, é o que eu quero descobrir. Aí você faz a regra de 3. 120 vezes X, 120X. 12 vezes 100, 12 vezes 10 vezes 100 vezes 1000, você pode usar essa tática aqui. 12 vezes 100, você copia o 12, por causa que 1 vezes 12 dá 12. Quanto zero você aumenta? 2 zero. Aí se faz x é igual 1.200, o 120 que está multiplicando vem dividindo. Corta um zero. Aí vai dar o quê? 120 dividido por 12. 120 dividido por 12, 1 vezes 12 dá 12. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 12 dá 0. Acabou minha conta. Então, um computador, por exemplo, que não pensa, só segue instruções, você faria a regra de 3 e ele daria qualquer resultado para você. Nesse caso, a regra de 3 de R$120 para R$12 é de 10%. Aí fora a gente faz esse negócio assim, mas tipo, até chegar lá, cara, mas aqui estava bem claro, né? De cabeça dava para fazer 10%. Quem colocou 12% deve não ter lido o enunciado inteiro. Você colocou 108%? Né? Por quê? Porque a hora que a pessoa leu aqui, ó, estava sendo vendida R$12 de desconto. A pessoa não se atentou aos reais e achou que era 12% de desconto. Não tem como dar 108%, eu acho. Tem. A pessoa entender o seguinte. Aqui, ó. Ela custava 120. Era 100%. Certo? Aí ela teve um aumento de 12%. Ou seja, foi para 132. Ela imaginou que aumentou R$12. Foi para R$132. Quantos por cento é isso? Aí faz 120 vezes o X é igual a 132 vezes 100, isso daqui. X é igual a 13.200 dividido por 120. Corta um zero. Ficou 1.320 dividido por 12. 1 vezes 12 dá 12. 13 que tira 12, 1. Abaixo 2. Não dá mesmo. Viu, senhor, que não dá? Não mesmo. Se o cara colocou isso daí, ele chutou. Não faz sentido não. Aqui, ó. Será que é isso? Seria 12 dividido por 120. Aqui deu os 10%. 120 dividido por 12. Não dá. Não dá mesmo. O cara que chutou na C foi mortadela. Só se eu não me engano, o Thiago quis fazer força. E essa daqui? Essa daí eu chutei. E essa aqui eu achei interessante, achei bem elaborada. Essa aí eu acho que eu chutei. Vamos ler com atenção. Na figura a seguir,
ON. Cadê o ON? O até o N. Essa reta aqui, ela é uma bissetriz de M e o ângulo em OP. Ela é uma bissetriz desse daqui. Quem lembra o que a bissetriz faz? Esse é metade, senhor. É a metade. Então tá bom. Ela pegou o ângulo de 60 graus. Ela pegou o ângulo de 60 graus e dividiu ao meio. Quantos graus ficou para cada lado? Ficou 30 graus aqui e 30 graus aqui, certo? Aí ela fala que o QO, cadê o QO? Tá aqui, ó, do Q até o O. O QO também é uma bissetriz do ROP. Ela é uma bissetriz que divide esse ângulo ao meio. Se ela tinha 50 e foi dividido ao meio, quantos que ficou de cada lado? 25. Ficou 25 graus aqui e 25 graus aqui. Aí a pergunta é, nessas condições, o valor de x é... Eu concordo que o x dá a impressão que é a reta. Mas ele está perguntando esse x aqui, ó. Qual é o tamanho disso daqui? Eu acho que é 55, senhor. 30 mais 25. É o 30 mais 25. Quantos que deu? 55. Ô, senhor, eu ajustei também. Olá, eu acho que eu acertei chutando. Acertei, senhor. Eu acho que eu acertei. Né? Então, eu concordo que o x ali está muito estranho. O x aqui está falando dessa bissetriz aqui, ó. Dessa bissetriz não, desse ângulo. E esse ângulo é formado por duas metades de ângulos. Uma é 30, outra é 25. E somando dá 55. Alguma dúvida aqui? Não? Vamos lá. Questão número 9. Essa aqui eu achei legal também. Em uma aula de matemática, Júlio montou um experimento para estudar a probabilidade com seus alunos. Primeiro, ele colocou em uma caixa fichas amarelas, brancas e cinzas. Quais cores que tem lá? Branca e cinza. Amarela, Branca e cinza. branca. Cinza e azul. Tem azul também? Não, não tem azul. Eu achei que tinha também. Não, não tem nada azul. Cinza. Certo? Esse é As quais tinham o mesmo tamanho. Então elas tinham todo o mesmo tamanho. Por que tem que ser o mesmo tamanho? Porque senão na hora de eu sortear sem olhar, eu posso falar, não, essa é pequenininha. Pequenininha é branca, eu não quero branca. Entendeu? A pessoa pode escolher pelo tamanho. Por isso que ela tem que ter o mesmo tamanho. Em seguida, Júlio informou aos seus alunos que a probabilidade de retirar aleatoriamente é sorteio, né? Uma ficha amarela é de 1 entre 9. Então a ficha amarela é de 1 entre um total de 9. E ao retirar uma branca é de 6 de um total de 9. É fácil, ó. Quer ver, ó? Então fala. Pega. Eu fiz assim, ó. É 1 de 9, ó. É 1 de 9. Aí o outro é 6 de 9. 6. É 6 de 9. Aí quanto que falta pra chegar do 6 até. Do 6, tipo 6 mais 1, 7. Pra chegar no 9, 7. 8, 9 aqui. Daí é 2 de 9. Parabéns. Para quem escutou pelo YouTube, eu vou fazer o que o João fez aqui na carteira, ele tá pagando agora. O João veio aqui e fez o seguinte, ó. Ele falou que a amarela é de 1 nono, certo? A branca é de 6 nonos, certo? E aí, a incógnita tá aqui, né? Eu sei que a fração tem o denominador 9. Ah, não tá dizendo que ele colocou 9 fichas. Podia ser 18 fichas, tinha 2 amarelas e 12 brancas. Mas a fração, a gente, probabilidade, lembra que na hora que eu ia ler para vocês o enunciado lá da probabilidade, falava bem assim,
que o resultado de todas as possibilidades da probabilidade é sempre igual a 1. Ah, professor, mas está em fração. Está em fração, onde a parte de baixo é 9. E para dar 1, tem que ser 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, a probabilidade aqui, a soma de todas elas, tem que ser 9 nonos. Pode, fica à vontade. Vai precisar desligar a energia? Não, né? Não? Então, a probabilidade tem que ser de 9 nonos. E aí, o que o João falou ali? O João falou assim, eu tenho que descobrir quanto que está faltando para dar 9 nonos. Eu sei que embaixo todo mundo é 9, certo? Aí ele fez 1 mais 6, 7. Quanto falta para chegar a 9? 2. Quanto? 2. Então 9 menos 7 é igual a 2. E aí ele descobriu que a resposta correta é 2 nonos. Tá bom? Parabéns. Muito bom. Muito bem observado. Ah, isso quer dizer que tinha 2 fichas cinza? Não. Ele falou da probabilidade. Certo? Próximo. Essa daqui eu achei muito para confundir vocês. Vamos lá? Observe abaixo a construção geométrica que Antônio fez na lousa durante a aula de matemática. Ele desenhou um triângulo ali, né? Vamos ler o que ele fez? Para fazer essa construção, inicialmente, Antônio desenhou um triângulo chamado de PQR. Então, ó, o triângulo PQR tem os vértices P, o vértice Q e o vértice R, certo? E, em seguida, ele determinou um ponto médio. O que é um ponto médio? Ponto médio eu vou medir embaixo. Isso, mas o que quer dizer ponto médio de um... Lá, ponto médio, que é o ponto... Não, desculpe, o ponto M, que é o ponto médio do lado RQ. O que quer dizer que ele é o ponto médio do R até o Q? Esse ponto M é chamado de ponto médio. O que isso define? A metade. Ficou metade para o lado esquerdo, a outra metade para o lado direito. Tá? Ah, mas ele é só um ponto médio. E traçou uma reta R. Ele poderia traçar a reta R desse jeito, mas ele traçou uma reta R perpendicular. Quem que lembra o que quer dizer perpendicular? Ela é com ângulos inclinados, com ângulos retos em volta dela. Olhe bem aqui. Perpendicular é quando ela tem ângulos de 90 graus dos lados dela. Certo? Então ela tem um ângulo de 90 graus aqui. Todos os outros vão ser de 90 graus também. Tá bom? Contendo os pontos M e S. Cadê o M e S? Ó. Tem o M. Eu falei N? Desculpa. M e o S lá em cima. Certo? M e S. E aí, ele quer saber qual é o nome da reta. Não é do ponto. Qual é o nome da reta? Oi? Mediatriz. É, porque lembra o que é mediatriz? Você pegava o compasso, fazia um corte lá em cima e um corte aqui embaixo. Mesma abertura de um compasso, fazia um corte aqui embaixo e um corte lá em cima. Aonde ela tinha se encontrado, você traçava uma reta que a gente chama de reta mediatriz. O que a mediatriz faz mesmo? Qualquer ponto dela, ó, uma palavra bonita que tinha, lembra? Qualquer ponto dela é equidistante dos outros vértices. Então esse ponto S aqui, por exemplo, vocês acham que ele está mais perto do R ou do Q? Tanto faz, são equidistantes, tem a mesma distância, de equidade. Quando a gente chegar em casa, a mãe dele falar bem que a distância é a mesma, daí depois vai dar chinelado dos seis lá, né? Fica dedando eu na videoaula aqui, rapaz.
Entregando. Eu falei gravando também? Ah, então eu tô lascado. Então você pode falar assim pra ela também, a medida é equidistante. Né? Se ela falar, mas de novo com essa que a medida é a mesma, diz falar, a medida é equidistante, ou seja, a mesma distância daqui aí é daí até aqui. Tá bom? Ela me xingou, ela falou, não vem aqui, pega um negócio pra mim, daí eu tava no sofá da cá, ela tava no sofá de cá. Daí ela falou, pega o negócio pra mim, tava do meu lado, daí eu falei, a mesma distância do seu lado, mas pra mim tava mais perto. É, aí já não. Daí eu peguei e joguei rolando assim no chão pra ela, assim, que era um negócio de crochê, era só rolar. Ela me xingou, senhor. Última questão de hoje, daí nós vamos parar. 11. Essa é facinha, hein? Um restaurante oferece 3 opções de carne e 5 de saladas no prato feito. O que é PF? Isso, é uma sigla que é usada para o prato feito. Polícia Federal. Um cliente só pode escolher um tipo de carne e um tipo de salada. Certo? Só pode escolher um tipo de carne e um tipo de salada. Nessas condições, de quantas maneiras distintas um cliente pode montar sua refeição, sabendo que ele coloca uma carne e uma salada? É 15. 15. Se fizer a árvore ou fizer o princípio multiplicativo da contagem? Oi? É, só falar. Quantos tipos de carne tem para escolher? 3. Quantos tipos de salada tem para escolher? 5. Ô, senhor, pior que esse S, você não tem que mudar? É, parece um 5, né? Ficou pior ainda. Uma vez no comecinho eu não prestava atenção direito nas aulas, aí eu só copiava. Foi fazer a prova, tava aqui que esse 5 aqui. Aí eu comecei a olhar e era o S seu, aí eu achava que era 5. Aí eu começava, aí confundiu tudo, Ah, agora, ainda bem que depois disso começou a prestar atenção daí. Aí eu falo, Olha lá, 3 vezes 5 dá quantos? 15. 15 maneiras diferentes. Tem alguém que pode ter feito 5 menos 3 deu 2. O 8 fez o quê? 3 mais 5 deu 8. Agora o 10 não sei o que a pessoa pensou. Tá? Agora eu vou lançar um desafio antes da gente finalizar a aula aqui. Imagina o seguinte. Nesse restaurante você pode escolher um tipo de carne e 2 saladas distintas. Como que ficaria as combinações? Carne e salada. Para carne, quantas opções? Isso, uma, mas quantos que tem para escolher? uma só. Não. Ah, não. Aqui uma, cada vez que você vai escolher, você coloca um quadradinho. Vamos organizar melhor isso aqui. E aí dentro do quadradinho você coloca as opções. Carne, quantas carnes eu posso escolher? 3. Não, carne, eu posso escolher uma carne só. Uma carne. Certo? Quais são as opções que tem para escolher? Agora sim, são 3 opções. Salada, quantas saladas diferentes eu vou poder escolher? Não. Quantas saladas diferentes eu posso escolher? Não, lembra quando nós mudamos? Não. Vou arrumar aqui. Pode escolher um tipo de carne e 2 tipos de salada distintas. Lá, tá, agora tá lá. Tá, presta atenção. O quadradinho é a quantidade de escolha, não, a quantidade que ele pode pegar. Dentro do quadradinho que vai as opções. Então lá, a carne. Ele pode escolher quantas misturas de carne que ele pode pôr no prato dele. 3. Uma só. É uma só. Uma só. A salada. Quantas saladas ele pode escolher para pôr no prato dele? 2, ótimo. Agora a gente vem pro lado de dentro. Quantas opções de carne ele tem? 3. Para a primeira salada, já que são distintas, não pode repetir, tipo tomate e tomate. Tá? É tipo tomate é logo. Quantas opções ele tem para a primeira escolha dele de... 3. Olha melhor. Salada. 5. Ele tem 5 opções. E para a segunda salada, já que ele não pode repetir? 4. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, ele vai poder montar 60 pratos diferentes. Ah, professor, mas ele pode repetir a salada.
ficaria 3 carnes para escolher. Para a primeira salada ele poderia escolher 5. E para a segunda porção de salada ele poderia escolher 5 de novo, já que ele pode repetir. Praticamente tudo igual mesmo. Daí ficaria 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75 opções. Não é esse caso. Esse caso ele não poderia... Então era 15 mesmo esse. Tá bom? E nós vamos parando por aqui a aula de hoje. Na nossa próxima aula que a gente for fazer a correção, a gente vai corrigir da 12 até a 21, que era 21 perguntas, né? Para quem assistiu pelo YouTube, aguarde a continuação. Boa tarde. Hoje é dia 14 de abril de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolado, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental e os alunos que estão aqui hoje são eles: a Sofia, o João Pedro, o Vitor, o João Gabriel Machado, o Guilherme e o Richard. E vamos dar continuidade à correção da prova paulista do primeiro bimestre de 2023. Então fizemos até o exercício 11, né? Agora nós vamos dar continuidade no 12. Veja a manchete feita a partir dos resultados de uma pesquisa. Então, manchete, o que é manchete? Aquele movimento do vôlei. Não é essa manchete. É o ponto principal lá. É uma notícia, isso é uma mini notícia ali que vem para tentar chamar atenção na reportagem, né? Então vamos lá. 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. Então você vai lá numa padaria, bom dia, você fala bom dia, boa tarde para a pessoa, o que tem de bom? Nem dá um sorriso para você. Então é uma pesquisa que 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. Considerando tal fato, e uma amostra de 300 pessoas que participaram dessa pesquisa, o total delas que não recebem sorriso no atendimento é 50%. Mas aqui quer saber em quantidade de pessoas. 75 ou 50? É 75. Por quê? Porque 25% é metade da metade. Metade de 300. Não, você fez junto comigo lá. Metade de 300. 150. Metade de 150? 75. Ah, professor, isso eu não consegui fazer de cabeça assim. Você pode montar a conta aqui, ó. Seria 200 ali. 25% de, quer dizer, multiplicação. De quantos? 300. 300 inteiros. 25 vezes 300. 25 em cima, 300 embaixo. Por que coloquei o 300 embaixo? Porque o 300 embaixo é maior. Então, geralmente coloca o maior em cima. Não é. É coloca isso daqui, ó. Porque tá multiplicando 25 vezes 300, não 300. Não, tanto faz a ordem. Sabe por que eu coloquei embaixo? Por causa disso aqui, ó. Corta. Vem os 2 zeros aqui. Vocês entendem essa parte do corta ou não? Tranquilo? 3 vezes 5? 15. Fica o 5, sobe o 1. Sabia que eu não corto, senhor, quando eu faço? Se não corta, você só baixa ele. Não, tranquilo. Eu corto porque eu aprendi assim. Cada um tem um jeito que aprende quando é pequenininho, né? Então, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 7.500 pessoas. Mas não existia só 300 pessoas? Como que 7.500? Nós não terminamos a conta ainda? Essa Carmen, rapaz. 7.500. Poderia ser também. Aí aqui, ó. Tem essa tática também. 100 vezes 1, 100. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 75 inteiros. Então, 75 pessoas. Um outro jeito é fazer mais ou menos parecido com o que o Guilherme falou ali. Quer dizer que de cada 100 pessoas, 25 não recebe sorriso? 100 pessoas? 25%. De cada 100, 25 não recebe. Então, dos 100 primeiros, 25 não recebeu sorriso. Dos outros 100, 25 não receberam sorriso. Dos outros 100, 25 não receberam sorriso. Quantas pessoas nós já pesquisamos? 300. Quantas pessoas não receberam sorriso? Ficou 30, né? Opa, 300. Obrigado, Lívia. 25 mais 25, 50. Com mais 25, 75. Certo? Tranquilo aqui? Próximo? Ô, senhor, e se a gente
fizesse 100 menos 25 também dava. Ah, mas daí era uma confusão, entendeu? A pessoa acertou, mas não era... Vou voltar lá. Gostei da sua. Você pensou assim, vou fazer 100%, tira 25%, dá 75%. Aí então deu isso. Então vamos pensar comigo. Se fosse 400% e 25% não receberam o sorriso, ia ser 100 menos 25, 75 ainda? Não, ia dar uma coincidência aqui. Isso aqui seria uma coincidência. Eu tenho pra mim que às vezes os caras já fazem isso pra pessoa errar e já acertar, pra mostrar que tá melhorando a educação. Olha lá, o cara respondeu 75%, mas ele pensou o quê? 100 menos 25. Não faz nem noção como que faz. Deu sorte nessa. Isso tem mais perguntas igual essa daí, a gente vai fazer do mesmo jeito e dá certo. E então, deu certo nessa. É a famosa. Né? Daí o que acontece? Eu não posso esquecer que tá gravando. Por isso que eu acho legal quando vinha a app na época impressa. Porque daí você deixa a conta ali. Daí eu ia corrigir e falar, opa, ele fez 100 menos 25, deu 105. Ele acertou isso aqui na sorte. Porque não é sempre que vai dar o resultado assim. Não, e num concurso, por exemplo, você conta, você vai lá brigar, não, eu acertei sem querer. Não vai brigar. Né? Mas no concurso é mais bem elaborado, para que não tenha esses duplos sentidos. Tá? Daí a gente acaba dançando daí no concurso, né? Então lá, questão número 13. Uma máquina nova, máquina do quê? Fotográfica. Você é louco. Uma máquina fotográfica nova custava R$400. No Dia dos Pais, ela foi vendida com desconto de 5%. Logo depois, em cima do novo preço, sofreu um aumento de 10%. O seu preço atual em reais eu vou resolver de duas maneiras aqui, ó. Qual que vocês acham que é correta? Falem. Então vamos lá, vamos pensar comigo. R$400 era o valor dele. Teve um desconto de 5%. Quantos que é 5% de 400? Quantos de 5%? Dá para fazer de cabeça. 200. Não, 200. Não é 200, não. Não, 200 é 50%. Nossa, caralho, peraí. Você está quase. 200, 400 também. Nossa. Acha 10% de 400? 10% de 400 é 100. Não, é 40. 40. 5% é metade. Vai dar 20 reais. 20. Então, é que você estava dividido por 50%, é 5%. Então, ó, fazendo de cabeça, vocês chegaram à conclusão que 400 vai tirar 20 reais, vai dar 380, concorda? 380. Depois desses 380, o novo preço, que é o 380, sofreu um aumento de 10%. Quantos que é 10% de 380? A gente... 10% já vai na cabeça, né? Dá pra fazer sim. Ó, o 10% de 400, você fez isso aqui na sua cabeça, mas não percebeu. Você passou a vírgula para cá. Aí você queria 5%, então você ia dividir o 10% pela metade, né? Então quantos que deu? 38, isso. Então tinha 380 reais, aí ele sofreu um aumento de 38, foi para 418. Certo? Aqui nós resolvemos usando somente a cabeça. E da outra forma, não lembro dele. O outro jeito, eu gosto de fazer assim, porque eu não sei, é porque eu dou aula, então tudo eu tenho que calcular. Dificilmente eu faço de cabeça que nem eu fiz com vocês agora aqui. 400%, eu quero descobrir 5%. 5% é difícil, mas 10% é fácil. Passa a vírgula um pouquinho, uma casinha para a esquerda. Deu 40. Se 10% é 40, 5% não é metade de 10%? 40, metade dele é 20. A gente fez 400 menos 20, 380. Dá pra fazer de cabeça, tranquilo, né? Aí vai ter um aumento de 10%. Novamente, passa a vírgula, uma casinha pro lado, R$38 que vai aumentar. E aí, 380 com mais 38, 418. Agora, se eu não quiser, eu tenho que dar aula para vocês. Eu vou mostrar como que equaciona. Então, olha aqui. R$400, ele teve um desconto de 5%. Se eu ia pagar 100% e teve um desconto de 5%, quantos que eu pago em porcentagem? Esquece isso. Era 100%, tirou 5, ficou 95. Cadê minha caneta? Achei. Então 95%. Não vou nem descobrir o valor.
Depois de um tempo ele era 100%. Isso aqui inteiro era 100%, certo? Isso aqui inteiro era 100%. Teve um aumento. Se era 100% e aumentou 10%, quantos por cento você vai pagar? 110. Não perde a linha de raciocínio, eu já pego a sua dúvida. Vai pegar, então, vai dar um aumento de 110%. 110%. Agora eu venho aqui e faço o cálculo. Multiplico todo mundo de cima e todo mundo de baixo. 1 vezes 100, 100. 100 vezes 1, 100 vezes 100, eu coloco o 100 e aumento quanto zero? 2 zero. Dá 10 mil. Muito bom. Agora eu vou fazer a multiplicação das de cima. 400 vezes 95. Cortei 2 zero, veio para aqui embaixo do 2 zero. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, sobe o 2. 4 vezes 9, com 2 que subiu, 38. Ó, os R$380 aí. Agora eu vou multiplicar por quantos? Por 38 mil, vou multiplicar por 110. Vezes 110. Corta o 0, vem aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Aqui que tem que tomar cuidado. Não cortei esse. Esse já estava morto aqui. Acabei de resolver esse. Tem que colocar mais um maisinho aqui. Então, às vezes, compensa você colocar o mais aqui quando você matou. Cortou? Coloca o mais. Assim, se não... Isso. Vou começar a fazer a partir de hoje assim. Tá bom? Se eu fizer com 0, você fala, ô, senhor, lembra que você falou que ia fazer a partir de hoje com mais? Vou colocar mais. Para não confundir mais. Agora é esse 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Soma tudo. Mais com mais, dá zero. Ah, não. Dá 0 aqui. Nada com nada dá 0. 0 com mais, 0. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. 8 com 8, 8. É, 8 com 0. É, obrigado. É, não, o professor viajou aqui. 8 com 0, 8. 8 com 3, 11. Fica o 1, sobe o 1. 1 com 3, 4. Deu 4 milhões 180. É 4 0, né? Agora eu vou cortar 0 de cima e de baixo, que agora eu vou dividir, né? Corto de cima, corto de baixo. 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 418 dividido por 1? 418. Ô, senhor, sabe, tipo, quando a gente tá fazendo essa conta aí, tipo, a gente não precisa saber os bagulho de cortar, porque a gente vai olhar as alternativas lá. Ó. Imagine Dica do João aqui para concurso. Pode terminar de falar que eu vou dar essa dica no vídeo aqui. Mas imagine quem inventa a prova, coloca lá 4 milhões. Ó, eu vou falar a dica sua aqui, João. João Pedro deu uma dica aqui. Se você está fazendo um concurso, por exemplo, você chegou aqui 4 milhões e 180 mil. Ah, eu vou ter que dividir por 1000 ainda. Não, olha as alternativas. Qual que tem um começando com 418? Só o único lá, né? Muito boa, não tinha pensado nisso, dar essa dica pra turma. Parabéns. Da televisão. Falando pra você, rapaz. Ó, aqui vai ser uns par de professor de matemática, se Deus quiser. A Sofia, não sei qual que é o sonho, mas eu vou converter vocês tudo, o Guilherme, o Richard, o João, o Vitor, vou converter vocês tudo professor de matemática. Ah, é sofrido, mas é gostoso. Vamos lá. Os alunos são muito atrasados. Não, os meus não, eu gosto de todos os meus. 14. E essa aqui tem uma regrinha, tem que lembrar da regra. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Vocês lembraram da regra? Aquela regra de dentro Esse círculo tá aqui. Isso. Não, eu lembrei sim. É uma base elevada a uma fração. Por exemplo, C elevado a D, né? Quer dizer, elevado a uma fração, certo? Isso aqui, quando eu vou resolver não em potência, quero transformar em o contrário da potência, a raiz, a base vai para dentro, né? O A vem aqui, quem está embaixo vem em cima, quem está em cima vem para baixo, para dentro. Mas vem para dentro da raiz. É o 6 no lugar do 2, né? né? E ele é a mesma coisa, né? Então, quando vai inverter, a base continua. Quem é a base? 2. E aí, quem estava
em cima veio para dentro. Então aqui vem o 5. Quem veio no índice da raiz estava em baixo. Certo? Qual a alternativa correta? 2. A letra D. 2 elevado a 5 sextos. Ô senhor, eu tenho feito um jeito diferente, eu acho. Como que você fez? Mas deu a mesma resposta. É? Eu tenho feito tipo assim. O número que tá dentro vai pro lado assim, né? Ele só passa pro lado. Interessante. Só passa pro lado. Só passa. E o que sobrou? E o que sobrou, o maior vai em cima e o menor vai embaixo. Não. Não, Esquece que pode acontecer o contrário também. Mas Aqui deu sorte então, que o menor vinha embaixo. Poderia ser isso aqui, por exemplo, ó. 5 meios sobre 6. Aí ficaria raiz de 6. Essa parte que você falou tá certo. Quem tá aqui já vem aqui. E o 5 vem aqui. Agora ficou o maior embaixo e o menor em cima. Senhor, Pode acontecer, tá? Eu tinha visto, porque o da prova foi assim, e o do livro lá... Coincidências. Lá na apostila também, as duas que eu fiz. Mas então, eu sei, se as duas é assim e o da prova também é Mas assim. viu como é bom a gente conversar? Aí já a pessoa cai num concurso pra você, uma assim lá, ó. Raiz de, vamos supor, de 8 elevado a 2, 3. Aí você vai fazer lá o menor embaixo. Não, a base é sempre a mesma, a base não muda. Tá? A base é essa, o expoente é aquilo que você falou. Quem já tá lá do ladinho, já vem aqui. E quem tá lá dentro, que tá elevado, vem na parte de Só cima. inverte a exposição então, senhor? Não, você segue essa sequência sempre. Quem tá em cima vem... inverti aqui. Não, tá isso. É isso mesmo, pronto. Só que não é maior ou menor. Esquece o maior ou menor, tá bom? Ô, senhor, por isso que é bom a gente anotar no livro. Lógico. E aí, olha que legal. E o legal vocês comentarem por que eu acertei porque eu fiz assim. Daí a gente vê. Foi sorte de acontecer isso ou não? Acontece sempre. Eu E a pensei gente vai que tirando não as foi dúvidas. sorte, porque as duas do livro... Coincidência. Por sorte foi coincidência no caso. Nossa senhora. Deixa eu pôr uma coisa de novo. Acabei de tirar. 15. No quadrilátero PQRS, abaixo, os lados PQ... Esse eu achei complicadinho, que só tem teoria, não tem cálculo aqui. No quadrilátero PQRS, os lados PQ e SR são congruentes. O que quer dizer isso? Cadê minha caneta? Achei. Iguais. Esse lado e esse lado tem a mesma medida, certo? Assim como o OS, não é OS não, tá? É QS aqui, é isso? É QS. Assim como os lados, nossa, deve estar errado aí. QS e QR. Não é, senhor, é PQ. O PQ aqui em cima. PQ é o que eu viajei aqui. Resumindo, as partes de cima são congruentes e as partes do lado são congruentes. Automaticamente isso aí é o que? Um paralelogramo. As linhas tracejadas. O que é linhas tracejadas? Linhas tracejadas, uma linha dos ângulos internos. É aquelas linhas que não são contínuas, né? Ela tem os tracinhos. As linhas tracejadas representam as diagonais desse quadrilátero. E os ângulos internos estão destacados em cinza. O alfa... Ué, por que tem dois alfa? Um alfa embaixo e outro alfa em cima? Porque, não sei. Porque eles têm o mesmo tamanho. Tá bom? E o beta? Por que tem dois beta? Que tem o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. No paralelogramo, os ângulos opostos têm a mesma medida, são congruentes. A partir desse quadrilátero e utilizando a congruência de triângulos, ele fala, mas não é triângulo, mas é a congruência de triângulos. Isso aí forma dois triângulos também. Você pode cortar na diagonal aí que vai formar dois triângulos. Isso. Considere as 4 sentenças abaixo, sendo que apenas uma delas é verdadeira. Número 1. A medida do ângulo formado entre as diagonais desse quadrilátero é de 90 graus. Errado, mentira, isso daí é pisado. Olhando aqui, ele formou um ângulo de 90 graus aqui? Não, você consegue perceber que está torto. Até o porquê? Só 2 que formam ângulos de 90 graus. 2 ou 3? São 3. O retângulo forma diagonais com ângulos de 90 graus.
o losango e o quadrado. Pare de atormentar ele. Então essa aqui é falsa. Sentença 1 é falsa. Sentença 2. As diagonais desse quadrilátero se interceptam em seus pontos médios. Olhe bem aqui. Esse daí eu não sei. Nem Ó, daqui até lá. Você acha que aqui é bem o meio dessa reta aqui? Ah, eu acho que é, senhor. É. Então, e daqui até aqui? Você acha que aqui é o meio dessa reta? Uhum. Então, aparentemente é essa a verdadeira. Vamos analisar as outras. Eu faço assim no concurso. Eu vou marcando o que eu acho que é verdadeiro e falso. Depois, se eu fiquei em duas com afirmação verdadeira, eu vou ler com mais atenção aquelas duas. Pare, Vitor. As diagonais desse quadrilátero são bissetris do ângulo alfa e beta? Não. Olha bem, dá para ver que ele dividiu bem certinho ao meio isso aqui, ou um é maior que o outro? Um é maior que o outro. Então aqui é falso. Ô, senhor, eu coloquei a B, mas eu nem sabia o que era. Então, mas é que eu acho que você olhou, viu que as outras três eram absurdas. A única que você achou que não era absurda. Agora aqui, ó. As medidas dos ângulos alfa e beta são respectivamente 60 graus e 120 graus? Não dá para saber. Então, Eu acho pode que até dentro ser. do transferidor, a gente- Então, você poderia até pegar o transferidor e medir, mas não dá para afirmar que qualquer paralelogramo que tenha os lados congruentes e os ângulos internos opostos congruentes, eles vão ter sempre 60 e 120 graus. Então, você poderia até pôr o transferidor aqui. Oi, é transferidor? Acho que eles E iam dá. deixar ele colocar. Não, mesmo assim, vamos supor, se você colocasse e visse, essa aqui ainda é falsa, porque não dá para afirmar que sempre vai ser assim. A única que é verdadeira mesmo é que a diagonal de qualquer paralelogramo, no caso desse caso aqui, é paralelogramo aquele que tem lados paralelos opostos congruentes. Vai ser as suas diagonais vão se interceptar no ponto médio, onde divide as duas diagonais ao meio. Que nem vocês bateram o olho e falaram, é esse mesmo. Então a resposta correta aqui é a letra B. No meu caso, B, de vocês pode ser outra letra, porque mudava a alternativa de lugar, né? Mas a sentença é a 2, a correta, tá bom? Próximo. Isso é legal, hein? Só que eu não tinha ensinado isso aqui pra vocês ainda. Esse daí eu chutei. Não dá nem pra me culpar vocês, sabe por quê? Eu não sei não se não acertei. Na apostila não aparece um exercício parecido com esse. Eu não sei não se não acertei ainda. Tomara. Essa aqui não aparece na apostila, então nós vamos aprender agora. Porque na apostila só cai lá pra vocês. Ah, usando 4 cores numa camiseta listrada. Aí se vai e faz aquilo lá. Ah, pegando o caminho de ida e de volta, se faz aquilo lá. Mas não dá mais opções que nem esse aqui. Eu gostei dessa pergunta porque se vocês foram mal, é uma oportunidade de eu ensinar vocês. Então, você colocou quantos? 14. Vamos ler com atenção. No esquema adiante, suponha que os países A, B e C possuem uma logística de transporte de mercadorias com o menor custo / tempo. E os números indicados representam o número de rotas distintas. O que é distintas? Diferentes. De transportes disponíveis, nos sentidos indicados. Por exemplo, da cidade A até do país, né? É país? Do país A até o país B, são 5 rotas diferentes. Nessas condições, o número total de rotas distintas de A até C, passando ou não por B, é igual a... Então tem duas. Uma passando E outra não. e a outra não passando. Então vamos lá. Primeiro, passando pela B. Quantas opções eu tenho para escolher para ir do A até o B? Uma, duas, três. Aqui, ó, do A até o B. Ah, não, uma só. 5. Aqui, ó. São 5. Tem 5 possibilidades. Da B até a C. Da B até a C, 3. Então eu poderia escolher uma das 5 e uma das 3. Multiplica elas. 5, 10, 15. 15. Certo? São só 15. Não tem alternativa 15. E isso passando pela cidade B. E se eu não for passar pela cidade B? Quantas opções eu tenho para ir direto do A até o C? Ah, sei. Daí 6.
21. Soma os dois. Eu fiquei com medo de vocês multiplicarem. Mesmo que multiplicasse, não tinha alternativa. Então você acha primeiro as combinações onde tem combinação e a outra depois se soma. Não tem, dá direto para 6, eu só tenho 6. Então você vai somar 15 com mais 6, 21. Nem sei como é. Né? Porque nunca tinha dado uma oportunidade de a gente aprender Eu isso. fiz uma coisa que Né? eu só faço quando não sabe. Minha mãe mandou eu bater nesse daqui. É isso, né? Mas daí, quando, ó, tem isso a turma erra, né? Porque eles vão fazer assim, ó. Claro que eu não sabia. Não, ó como que eles fazem. Minha mãe mandou eu bater neste daqui. Mãe mandou, tá mandado, filho. Mas como eu sou teimoso, vou escolher esse daqui. 1, 2, 3, olha, compensa ser teimoso mesmo, cara. Se você fez minha mãe mandou eu bater nesse daqui, acertou. Né? É lógico, tem que ver se a alternativa está na mesma posição. Mas olha que legal, quando for assim, vocês têm que analisar tantas combinações passando por um lugar e não passando outras. Depois, o que eu gostei é que vocês na hora já perceberam, não soma os resultados. Eu fiquei com medo de quererem multiplicar. Eu ia somar tudo 5, 6, 7, 8, 9 vezes 1, 12, 13, 14. Aí deu 14 já. Aí eu peguei e daí eu fui multiplicar tudo. Eu fiz um filho. Aí eu pensei, mas será que é multiplicar mesmo? Eu comecei a ler de novo. Eu pensei, acho que não é. Eu vou chutar, acho que então. Essa palavra ou, ela indica para você que você vai achar uma situação mais a outra situação. E soma as duas situações. Professor de português junto. Viu? Então vamos lá. Próximo exercício. 17. Matematiquês, né? Numa pesquisa realizada num condomínio, 35% dos moradores apresentavam-se insatisfeitos com a administração do síndico. A porcentagem de pessoas insatisfeitas equivale à fração. 120. Tem gente que fala, meu Deus do céu, como que eu resolvo isso? Não sei como que você fez de cabeça aí. Mas eu resolvo assim, ó. 35%. Tem gente que não faz ideia que porcentagem é fração. 35%. Agora, eu tenho que achar uma fração equivalente. Tem duas maneiras. Uma é mais sofrível. Você coloca a primeira alternativa na frente e vê se é equivalente ou não. Multiplica esse por esse e esse por esse. 35 vezes 2? 60. 75. 100 vezes 1? Não é 75, É. não. É 70. Ah, é 70, tá certo, João. Parabéns. Viagina, mano. Obrigado por não deixar eu fazer mais feio que eu já tô fazendo. 100 vezes 1? 100 vezes 1 100. é 200. São iguais? Não. Não, então a letra A não pode ser. Certo? Você vai testando alternativa por alternativa, ó. 35% é igual a 7 vinteavos. Vamos ver? 7 vezes 100. 700. 35 vezes 20. 35 vezes 20 dá 700. 700 é igual a 700? Achamos a alternativa. Tem um jeito mais fácil, eu acho mais fácil isso aqui. Vai que algum dia você vai fazer uma prova lá de um emprego e eles falam, qual é a fração equivalente a 35%? Você fala, me dá as alternativas. O cara fala, não tem. Então não quero fazer a prova, vai embora, né? Então, o que acontece, ó? 35%. Nós vamos fazer a faturação por números primos, certo? Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. 35 dá para dividir por 2? Não, é ímpar, não dá. Então nem tento. Dá para dividir por 3? Na tabuada do 3 tem o 30. Não pode estar com vírgula. Não pode dar resto nem com vírgula. Não, mas tem que explicar direito. É verdade, João. Mais uma coisa anotada para eu não esquecer mais. 35 dá para dividir por 3 que deu uma resposta exata sem vírgula? Não. Porque 3 vezes 11 dá 33, 3 vezes 12 dá 36. Passou. Próximo número primo, 5. 35 dá para dividir por 5? Dá. 100 dá para dividir por 5? Dá. Dividir por 5, final 0 e 5 dá. Não é 25 não. Lógico que não. Quantas notas de 25 se precisa para dar? É 5 notas de 25? Não, 20. 35 dividido por 5, 7. Achei que eu já ia bater ele bem aqui agora. Como não dá, senhor? Tá doidão, Tá errando um monte e hoje quer discutir agora aqui. 100 dividido por 5, 20. Então vocês acertaram batendo o olho ali já. 7 vinteavos. Certo? Sabia, senhor, que eu não fiz de cabeça, mas eu tava tentando, no dia da prova eu tava tentando fazer, né? Só que daí eu pensei
pensei, vai que eu fiz isso no livro. Aí eu olhei, você não acredita, senhor? A mesma pergunta. Daí Muita sorte. Muita sorte mesmo. Eu vi a conta embaixo do seu voluntário, porque vai que tem outra pergunta aí. Sorte, né? Número 18. Isso aqui eu achei bem complicadinho. Eu tava conversando com você lá, né, no dia. Tem que prestar bastante atenção, ó. Um paralelogramo, a medida dos ângulos internos consecutivos. O que é consecutivos? Por exemplo, quem é o consecutivo desse? É esse. Ou eu posso considerar esse. Só que esse e esse tem o mesmo tamanho. Quem é o consecutivo do C? Pode ser o B e pode ser o D. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Então, eu já sei o seguinte, que num paralelogramo, os dois ângulos consecutivos, vamos chamar esse aqui de alfa e esse aqui de beta. A soma dos dois ângulos consecutivos é sempre quantos? De dois ângulos 180. 180, porque ele vem aqui, ó. Esse ângulo vem aqui, ele vai formar um ângulo raso de 180 graus. Tá, agora vamos pensar comigo. Esse aqui equivale a 1 e esse aqui equivale a 3 vezes aquele de lá. Por isso que ele fala 1 para 3. Então você vai fazer assim, vamos chamar todo mundo, o alfa vale alfa, tem importância. O beta é 3 vezes o tamanho do alfa, né? Ele dá 3 aqui certinho, tá bom? Então vamos fazer assim, beta é igual a 3 vezes o alfa. Deixa eu pôr o alfa aqui que eu não tinha posto. Então eu posso trocar o beta por quem? 3 vezes o alfa. 3 vezes o alfa. É igual a 180 graus. Quantos que dá alfa mais 3 alfa? Alfa mais 3 alfa, 3 alfa, 180 pra lá. Não, pensa no lado esquerdo só por enquanto. Mesma coisa. Alfa mais 3 alfa. 6. Não. Claro que é. 6? Alfa mais 3 alfa. 4 alfa. 4 alfa. Vou mudar aqui, vê, ó. O seu alfa parece um peixinho. Tá feia a coisa, é o alfa ali. Então, alfa mais 3 alfa, parece um 2 aqui também. Então vai dar 1 alfa mais 3 alfa, dá 4. Vou fazer bem devagarzinho. Alfa, parece peixe do mesmo jeito. É igual a 180 graus. Eu quero descobrir o valor de 1 alfa só. Só 45. Isso, vai pegar o 180. Um falou o que tem que fazer, o outro já falou a resposta. O Guilherme falou, é só dividir por 4 e a Sofia já gritou, 45. 180 dividido por 4 é metade da metade, né? Metade de 180, 90. Metade de 90, 45. Ah, mas eu não entendi. Vai que o João tá meio distraído aí. Não falei qual João, não fique nervoso. 180 dividido por 4. Na tabuada do 4, quem vezes 4 dá 18. Ou chega perto. 4 vezes 4 dá 16. 8 que tira 6, 2. 1 que tira 1, 0. Abaixo 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 dá 20? 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 que tira 20. Pronto, acabou. Quantos graus então? 45. Agora tem que prestar bem atenção. Se falasse qual o valor do ângulo maior, eu teria que fazer 45 vezes 3. Porque ele vale 3 vezes o tamanho do alfa. Parece que quando você está ensinando de um jeito diferente. Existem várias formas de fazer, João. Parece que estava falando lá. Eu falei assim pra você, 1 alfa mais 3 alfa. Não, quando você está ensinando lá. Então. Será que você falou? Parece que tinha falado. Não, é um outro exercício, que daí você vai ver aqui ainda. Que fala que um é o triplo do outro e tal. É a mesma coisa, só que aqui está em desenho e no outro está em pergunta. Eu pensei também, depois que você estava, eu estava pensando, 1 para 3, eu pensei que fosse também, 45 vezes 4, daí vai dar 180. Que é a metade. Outro jeito seria isso. Quer ver, ó, só continuando aqui, ó. Aqui dá 45, o beta é 3 vezes o 45, vai dar 135, a soma dos dois dá 180, certo? Outro jeito é você fazer assim. A soma do alfa mais o beta é igual a 180. A soma de 1 mais 3 é igual a 4. Faz 180 dividido por 4, você descobre o valor do ângulo menor. Se quisesse o maior, tinha que multiplicar por 3. Então, vamos lá. Próximo.
Esse aqui é legal, hein? Mas eu acho que eu não tinha ensinado vocês ainda. Não lembro. Eu não lembro. Então aqui, ó. O valor de N. Esse que é igual ao teste de conhecimento. Oi? Esse que é igual ao teste de conhecimento. Ah, é? Ah, então eu já tinha ensinado. Mas nós não fizemos esse teste. Não. Eu acho que não tem esse salário. Foi aqueles 4. Extra, lembra? É, aqueles 4, daí eu fiz a correção. O Vitor só tem um lá que respondeu ainda. Dos 4 só respondeu um. Então preste bem atenção. Primeiro eu resolvo quem? Potência. Eu tenho uma potência aqui e tenho uma potência aqui. Ah, daí primeiro eu tenho que resolver quem está entre parênteses. Menos 3. Ué, tem alguma conta para fazer entre parênteses? Não. Por que ele colocou menos 3 entre parênteses então? Para dizer que é o menos 3 que está elevado ao quadrado. É diferente disso aqui, ó. Menos 3 elevado ao quadrado. Quer dizer que você vai fazer 3 elevado ao quadrado e a resposta vai ser negativa. Eu pensei em 12. Tá? Parece Calma aí, presta atenção aqui, ó. Menos 3 ao quadrado quer dizer que você vai fazer quem vezes quem quantas vezes? Menos 3 vezes ele mesmo 2 vezes. Esse sinal de menos a gente copia. E esse 3 ao quadrado? Quer dizer que é 3 vezes ele mesmo. Resolvo primeiro a multiplicação. Esse e esse. Menos vezes menos. Mais. 3 vezes 3. 9. O menos eu copio. 3 vezes 3. 9. Mais com menos. Que conta que eu faço? Uma conta de menos. 9 menos 9. 0. Aí, viu? mentira que é zero. É, porque quando você tem um número negativo, presta atenção a dica que eu vou dar. Quando você tem um número negativo elevado a um número par, a resposta vai ser positiva. Professor, quem chutar e acertar, ó. Quando você tem um número negativo elevado ao número ímpar, a resposta vai ser negativa. Porque na hora de fazer o jogo de sinal, quando é ímpar, dá negativo. Quando é par, vai dar positivo. Tá bom? Ô, senhor, eu coloquei, Última. Eu coloquei 12, eu pensei, 12. 3, eu coloquei mais, menos, mais. Pensei 3, 2, 2. Então, você esqueceu a potência e você fez multiplicação. 3 vezes 6. 3 vezes 2, 6. 6. Aí eu fui lá no outro também, deu 6. Eu falei, O jogo de se dar o menos com menos dá mais, 6 com 6 dá 12. Faz sentido. Pelo menos errou com orgulho, né? Que fez um cálculo ali. Olha lá, a última agora. Eduardo fez 60 bolos para vender. Ele doou 15 para uma creche. Quantos bolos Eduardo ficou para vender? Sério que tinha essa pergunta para vocês? Tá errado aqui. Calma aí. Pause. Eu acho que... Voltando. Voltou a gravar? Voltou. Então, para quem está assistindo pelo YouTube, a última questão estava uma questão do 6º ano da AP do ano passado. É que eu peguei como base. Essa é a última questão que faltava. Qual é o valor de 10% ao quadrado? Automaticamente, o que a gente entende aqui? Que eu vou fazer 10% vezes 10%. Como que eu calculo 10% vezes 10%? Dá 100%. Não, isso aí seria 10 vezes 10, mas não é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 100 vezes 10 é 100. Não tem como eu calcular 10% de 10% sem eu transformar nele no que ele realmente é. Fração? Ele é uma fração. Eu falei 10% vezes 10%. Igual, agora sim. 10 vezes 10, 100. Embaixo. 100 vezes 100. Quantos? 10 mil, certo? Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Que fração que ficou? 1 por 100. E como que eu transformo isso aqui em porcentagem? 1%. 1 sobre 100. 1%. Ah, não acredito, professor Ricardo. Vou chamar a calculadora para provar para vocês. Olha lá, chama o VAR. Olha o VAR é a calculadora. O VAR, olha lá. 10%. Cadê a porcentagem? Alguém está enxergando o símbolo? Não tem na científica. Não tem a científica, não é. Eu vou mudar para padrão. Padrão tem. 10%
Lá, louco, fugiu lá. 10% vezes... Ah, por que não tá dando? É que o senhor colocou 10%, daí você coloca o valor aí, né? Eu vou ter que colocar, ó. 1 vezes 10% vezes 10%. Vai dar igual a 0,01. Mas 1% é quantos? 0,01. Será a externa do vale? Não, nesse caso ele indica que não tem nada inteiro. Ó, 1 dividido por 100, ó lá, dá 0,01. Então, acredite em mim, quando falar porcentagem vezes porcentagem, se só pode multiplicar se ele tiver no formato de fração. Ah, sorteio outro jeito? Tem. Você pode fazer isso aqui, ó. 0,10 vezes 0,10. Quando você terminar a multiplicação, vai dar isso aqui, ó, 0,01. 0,01 é 1%. Tá bom? Então a resposta correta, 1%. Ô, senhor, eu acho que as pessoas que escutaram falaram por 20%. Não, eu acho que fazia sentido quem colocou 100%, porque pensou 10 vezes 10, 100. Eu coloquei 100%. É, e quem colocou 20% porque pensou o quê? 10 vezes o 2. Tá? Ou 5%, só que eu não entendo quem colocaria 5%. E por aqui nós finalizamos a correção da prova paulista de 2023 do primeiro bimestre. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Parabéns. Tchau.